Um soldado brasileiro segurava a mão de um inimigo perto de falecer, enquanto a neve da Itália, tingida de vermelho, derretia ao redor deles. O alemão murmurava palavras em sua língua, olhos arregalados de medo e surpresa, porque esperava balas, não compaixão. Aquele momento mudaria para sempre o significado da palavra humanidade para homens que conheciam apenas o inferno da guerra. Se você quer ouvir mais histórias de heróis que fizeram da bondade sua maior arma, mesmo quando o mundo inteiro escolhia o ódio, continua aqui comigo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Porto Alegre, janeiro de 1944. Arthur Medeiros tinha 23 anos quando recebeu a convocação da Força Expedicionária Brasileira. Filho de um ferroviário e uma costureira, Arthur cresceu no bairro Navegantes, onde as tardes eram preenchidas com partidas de futebol na várzea e o cheiro de pão quente da padaria do seu Vicente. Ele trabalhava como auxiliar de escritório numa firma de transportes quando a guerra bateu à sua porta. Sua mãe, Dona Carmen, chorou 3 dias seguidos. Seu pai, seu Valdemar, apertou-lhe o ombro em silêncio, os olhos vermelhos traindo a força que tentava demonstrar. À noite, Arthur ouvia os soluços abafados da mãe no quarto ao lado e sentia o peso do que estava por vir. A família se reuniu na última semana antes do embarque e a mesa da cozinha nunca esteve tão cheia nem tão silenciosa. No quartel, durante as primeiras semanas de treinamento sob o sol escaldante do verão gaúcho, Arthur conheceu Walter Scherer, descendente de alemães de Nova Hamburgo, que falava português com sotaque carregado e alemão fluente. Walter era alto, loiro, de ombros largos e carregava nos olhos azuis uma tristeza que ele nunca explicava completamente. Os dois se tornaram inseparáveis durante as marchas forçadas, os exercícios de tiro e as noites insones nos alojamentos superlotados. Walter ensinava a Arthur palavras em alemão enquanto limpavam as armas, e Arthur o fazia rir com histórias exageradas dos bailes do Navegantes e das moças que deixara para trás. Entre um exercício e outro, construíram uma amizade que parecia antiga, como se já se conhecessem de outras vidas. Setembro de 1944. O navio que os levava para a Itália cortava o Atlântico sob céu cinzento e mar revolto. Arthur segurava a fotografia da família, os dedos tremendo levemente com o balanço do navio. Walter estava ao seu lado, encostado na grade de metal frio, olhando o horizonte infinito que se estendia em todas as direções. "Sabes o que me assusta, tchê?" disse Walter baixinho, a voz quase perdida no rugido das ondas. "É que lá, do outro lado, tem gente que fala a mesma língua que minha avó, e a gente vai ter que atirar neles." Arthur guardou a fotografia no bolso da farda e não tinha resposta. Apenas segurou o ombro do amigo enquanto o navio avançava rumo ao desconhecido, rumo ao continente em chamas que os esperava do outro lado do oceano. A travessia durou semanas. Homens adoeciam, outros rezavam em pequenos grupos. Alguns escreviam cartas que talvez nunca fossem enviadas. Arthur escrevia para Dona Carmen sempre que podia, guardando os papéis dobrados numa lata de biscoitos vazia. Contava sobre o mar, sobre os companheiros, sobre tudo, menos sobre o medo que crescia dentro dele a cada dia que os aproximava da Europa. Itália, fevereiro de 1945. A neve cobria as montanhas ao redor de Montese como um manto sujo de guerra, manchado de cinza e sangue. Arthur havia perdido 15 quilos desde que pisara em solo italiano. Seus pés estavam feridos, as botas encharcadas havia semanas, os dedos dormentes de tanto frio. O inverno italiano era diferente de qualquer coisa que ele conhecera no Brasil. Um frio úmido e penetrante que entrava pelos ossos e se instalava no peito. Mas o pior não era o clima.
Eram os sons, o gemido interminável dos feridos chamando por suas mães, o silvo agudo das balas cortando o ar gelado, o estrondo ensurdecedor das granadas que faziam a terra tremer e jogavam neve e terra para todos os lados. Ele havia visto companheiros morrerem nos seus braços. Havia segurado a mão de um garoto de Minas Gerais enquanto a vida escapava de seus olhos. Havia atirado em homens que ele nunca conheceria, rostos que apareciam em seus sonhos. Havia chorado escondido na trincheira quando ninguém via, o rosto enterrado nas mãos sujas de lama e sangue. Os dias se misturavam num ciclo sem fim de avanços, recuos, bombardeios e espera tensa. A comida era escassa e fria, o sono era interrompido a cada ruído e a morte rondava a cada esquina, a cada colina, a cada construção destruída. Arthur aprendera a reconhecer o som de diferentes artilharias, sabia quando se jogar no chão antes mesmo do primeiro estrondo. Tornara-se um soldado de verdade, mas a um custo que ele ainda não conseguia mensurar. Março de 1945. A ofensiva aliada avançava com força renovada. A companhia de Arthur recebeu ordem de limpar uma área montanhosa onde havia resistência alemã entrincheirada. O combate foi brutal e caótico. Granadas explodiam, levantando colunas de terra e neve. Balas ricocheteavam nas pedras. Gritos em português, inglês e alemão se misturavam no ar carregado de fumaça. Quando o silêncio finalmente desceu, pesado e irreal, havia corpos por toda parte, brasileiros e alemães caídos na mesma neve manchada de vermelho. Arthur avançava devagar entre os destroços de uma casa destruída, a respiração pesada, o coração ainda disparado, quando ouviu um gemido fraco vindo de sua esquerda. Num buraco de granada ainda fumegante, 5 soldados alemães estavam amontoados, tentando se proteger. 3 feridos gravemente, um com o braço direito dilacerado e pendendo numa angulação impossível, outro com estilhaços de granada nas pernas e no abdômen, o uniforme encharcado de sangue. O mais jovem não devia ter mais de 19 anos. O rosto pálido como a neve ao redor, os olhos arregalados de terror puro, os lábios tremendo incontrolavelmente. "Não atirem! Bitte nicht schießen!" gritou um deles com voz desesperada, as mãos levantadas tremendo violentamente no ar gelado. Arthur reconheceu a palavra que Walter havia ensinado durante as longas noites no navio. Por favor. Ele deveria gritar para que seus companheiros viessem correndo. Deveria manter as armas apontadas e esperar ordens do comando, seguir o protocolo. Mas quando olhou para aqueles rostos aterrorizados, cobertos de sujeira e sangue, não viu inimigos. Viu garotos como ele, longe de casa, sangrando na neve, com medo de morrer sozinhos num país estrangeiro. Walter chegou correndo pela encosta, a arma em punho, e parou ao lado de Arthur. Olhou para os alemães feridos, depois para o amigo, lendo a expressão em seu rosto. "O que tu vai fazer?" perguntou baixinho, já sabendo a resposta. Arthur respirou fundo, o ar frio queimando seus pulmões, e abaixou a arma lentamente. "Vou cuidar deles." Walter assentiu, guardou a própria arma e traduziu para os prisioneiros em alemão claro. O alívio que inundou aqueles rostos machucados foi algo que Arthur nunca esqueceria pelo resto de seus dias. Um deles começou a chorar abertamente, as mãos ainda levantadas, murmurando "Danke, danke", repetidamente como uma prece. Arthur tirou seu cantil e se ajoelhou ao lado do mais ferido, um soldado de cabelos castanhos e olhos cinzentos chamado Klaus Becker, cujo braço esquerdo estava praticamente destruído, os ossos expostos, o sangue formando uma poça escura na neve. Klaus bebeu com dificuldade, engasgando, os olhos fixos em Arthur, como se não acreditasse no que estava acontecendo, como se esperasse a qualquer momento que aquilo fosse uma armadilha cruel. Walter ajudou a fazer curativos improvisados com as próprias faixas que carregavam nos cintos,
rasgando pedaços de pano e amarrando com força para estancar o sangue. Eles estão achando que tu é maluco, tchê, disse Walter, enquanto amarrava um torniquete apertado na perna de outro alemão que gemia baixinho. Eu também estou achando, respondeu Arthur com um meio sorriso cansado, as mãos trêmulas trabalhando nos ferimentos. O comandante, tenente Ernesto Figueiredo, chegou minutos depois, subindo a colina com passadas pesadas. Era um homem duro, de São Paulo, que havia perdido 2 irmãos na guerra e não escondia seu ódio profundo pelos alemães. O que está acontecendo aqui, soldado Medeiros? Perguntou com voz áspera, os olhos estreitados. Prisioneiros feridos, senhor. Precisam de atendimento médico urgente, respondeu Arthur em posição de sentido, o corpo rígido. O tenente olhou para os alemães com desprezo visível, cuspiu no chão e disse: "Deixe-os aí, o médico vem quando puder. Vocês têm ordens de avançar com o pelotão." Mas Arthur não se moveu. Respirou fundo e disse: "Com todo respeito, senhor, eles vão morrer se não receberem ajuda agora." O silêncio que se seguiu foi tenso e perigoso. Os outros soldados que haviam se aproximado observavam a cena, alguns concordando em silêncio com os olhos, outros desviando o olhar com desconforto. Finalmente, o tenente cuspiu novamente no chão e disse entre dentes: 15 minutos. Depois vocês seguem, ou vou colocá-los em conselho de guerra." Arthur assentiu agradecido e voltou imediatamente aos feridos. Nos 15 minutos seguintes, Arthur e Walter trabalharam freneticamente contra o relógio e contra a morte. Carregaram os alemães para uma área mais protegida, atrás de uma parede derrubada, dividiram suas poucas rações de biscoitos duros e chocolate, improvisaram macas precárias com casacos ensanguentados e galhos quebrados de árvores destruídas. O jovem de 19 anos, Friedrich Müller, segurava a mão de Arthur com força desesperada e não soltava, os lábios roxos de frio e perda de sangue, os olhos se fechando e abrindo com dificuldade. "Du bist ein Engel", murmurou Friedrich com voz fraca. Walter traduziu baixinho, a própria voz embargada. "Ele disse que tu é um anjo." Arthur sentiu um nó apertado na garganta e apenas apertou a mão do garoto com mais força, tentando passar calor e esperança através daquele toque. Quando finalmente conseguiram levar os prisioneiros até o posto médico de campanha, improvisado numa igreja destruída, o enfermeiro brasileiro Osvaldo Ramos, um homem negro de Recife de mãos firmes e coração maior ainda, recebeu os feridos sem hesitar um segundo. "Vocês fizeram o certo", disse enquanto já começava a trabalhar em Klaus com movimentos precisos e experientes. "Guerra não tira nossa humanidade. Ou não deveria tirar." Arthur e Walter tiveram que seguir imediatamente com a companhia que já avançava, mas antes de partir, Klaus Becker segurou a mão de Arthur com a mão boa e disse algo em alemão, as palavras saindo com dificuldade. Walter traduziu, a voz embargada de emoção. "Ele disse que vai lembrar do teu rosto pelo resto da vida, que tu salvou não só o corpo dele, mas a alma." Arthur não sabia o que responder, as palavras presas na garganta. Apenas assentiu, os olhos queimando de lágrimas não derramadas, e seguiu para a guerra que ainda não havia terminado. As semanas seguintes foram um borrão de combates intermináveis, marchas forçadas sob chuva gelada e noites em que o frio parecia penetrar até os ossos. Arthur pensava frequentemente nos prisioneiros alemães, especialmente no jovem Friedrich, com seus olhos assustados, e em Klaus, com o braço destroçado, a pele pálida como papel. Não sabia se haviam sobrevivido, se o trabalho emergencial de Osvaldo Ramos, no posto médico improvisado, tinha sido suficiente para salvá-los. A guerra continuava consumindo vidas com uma voracidade insaciável, e cada dia parecia mais longo, mais pesado que o anterior. Abril de 1945. A companhia de Arthur participou da tomada de Montese, uma das batalhas mais sangrentas e custosas para os brasileiros na campanha italiana. O confronto foi brutal.
Walter foi atingido por estilhaços de morteiro nas costas e na perna direita. Ferimentos não fatais, mas suficientes para deixá-lo mancando e com dores constantes. O tenente Figueiredo, que sempre tinha uma palavra de encorajamento mesmo nos piores momentos, foi morto por um atirador de elite alemão enquanto observava o terreno com binóculos. Seu substituto foi o capitão Heitor Brandão, carioca da Tijuca, um homem de postura diferente dos oficiais que Arthur havia conhecido até então. Brandão tinha sido professor de história num colégio do Rio de Janeiro antes da guerra e carregava consigo uma visão humanista que parecia deslocada no inferno daquele fronte. Acreditava que a vitória militar não precisava significar a morte da humanidade, que era possível vencer sem se tornar monstro. Era um pensamento raro entre homens que haviam visto tanto sangue. Foi Brandão quem, numa noite fria, ao redor de uma fogueira improvisada com madeira de uma casa bombardeada, perguntou a Arthur sobre o incidente com os prisioneiros alemães. A notícia havia circulado discretamente entre os oficiais. Outros soldados estavam presentes ao redor do fogo, incluindo Walter com sua perna enfaixada e um carioca expansivo chamado Wilson Tavares, que sempre tinha uma história para contar e conseguia arrancar risadas mesmo nos dias mais sombrios. Ouvi dizer que você tomou uma decisão difícil em março, soldado Medeiros, disse Brandão, olhando fixamente para as chamas dançantes. Sobre prisioneiros feridos. Seu tom não era acusatório nem ameaçador. Era genuinamente curioso, quase respeitoso. Arthur sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Hesitou antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Não desobedeci exatamente às ordens, senhor. Apenas não consegui deixar aqueles homens morrerem ali naquele buraco. Eram garotos, estavam assustados, sangrando. Um deles não tinha nem 20 anos. Sua voz era baixa, mas firme. Pensei nos meus irmãos. Pensei no que minha mãe diria se eu virasse as costas para alguém sofrendo daquele jeito. O capitão Brandão ficou em silêncio por um longo momento, observando as chamas lançarem sombras dançantes nos rostos sujos e cansados ao redor. Finalmente falou, e sua voz carregava algo que Arthur não esperava ouvir de um oficial: aprovação. Meu pai, que era médico em Botafogo, sempre dizia uma coisa que nunca esqueci. Dizia que a verdadeira medida de um homem não está em quanto ódio ele consegue carregar no peito, mas em quanta humanidade ele consegue preservar quando tudo ao redor, quando todo o mundo, incentiva a barbárie e a crueldade. Brandão virou o rosto e olhou diretamente para Arthur, e havia algo de profundo naquele olhar. Você fez o certo, soldado Medeiros. Fez o que poucos homens teriam coragem de fazer. Manteve sua alma intacta quando seria muito mais fácil deixá-la morrer. Wilson Tavares, que estava fumando um cigarro improvisado feito com papel de jornal velho, soltou uma risada rouca, mas carinhosa. Pô, Arthur, tu vai voltar pro Brasil com fama de santo, meu irmão. Os caras vão fazer estátua de ti lá em Porto Alegre, vão botar teu nome numa rua. Todos ao redor riram, e a tensão pesada que havia se instalado se dissipou como fumaça. Mas Walter, sentado ao lado de Arthur, com a perna esticada por causa dos ferimentos, disse baixinho, só para o amigo ouvir, num tom que carregava uma emoção profunda. Tu mudou aqueles homens, tchê. Mudou o jeito que eles vão ver o mundo pro resto da vida. Isso vale mais do que qualquer batalha ganha, mais do que qualquer medalha. Maio de 1945. A guerra na Europa terminou oficialmente. A notícia chegou num dia chuvoso, trazida por um mensageiro americano que gritava em inglês coisas que precisaram ser traduzidas. Quando finalmente entenderam que Hitler estava morto e a Alemanha havia se rendido, os soldados brasileiros não sabiam se riam ou choravam. Muitos fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Arthur também. A alegria imensa e quase inacreditável de ter sobrevivido,
de ainda estar vivo e respirando, misturava-se com a dor profunda e dilacerante de tudo que havia perdido, de todos os rostos amigos que nunca mais veria, das noites de terror que jamais esqueceria. O retorno ao Brasil começou a ser organizado, mas o processo era lento, burocrático, cheio de esperas intermináveis. Centenas de homens aguardavam transporte, documentação, ordens. Os dias se arrastavam numa mistura estranha de alívio e impaciência. Foi durante essa espera tediosa que algo completamente extraordinário e inesperado aconteceu. Um oficial americano, tenente ou capitão, Arthur não tinha certeza do posto, procurou especificamente por ele no acampamento provisório onde os brasileiros aguardavam. Trazia consigo um envelope grande e amarelado pelo tempo e um intérprete que falava português com sotaque carregado. "Você é o soldado Arthur Medeiros da Força Expedicionária Brasileira?" perguntou o americano em inglês, com o intérprete traduzindo imediatamente. Arthur confirmou, completamente confuso sobre o que aquilo poderia significar. O oficial entregou o envelope com uma expressão solene. Isso foi entregue através dos canais oficiais da Cruz Vermelha Internacional. É de um prisioneiro de guerra alemão que aparentemente foi tratado por você em março. As mãos de Arthur tremeram quando pegou o envelope. Walter, que estava próximo, aproximou-se rapidamente. Dentro havia uma carta escrita em alemão numa caligrafia cuidadosa, com uma tradução em inglês numa folha separada. Walter, que entendia alemão por causa dos avós, pegou a versão original e começou a ler em voz alta, traduzindo lentamente para português, enquanto a emoção crescia em sua voz. "Ao soldado brasileiro que salvou minha vida. Meu nome é Klaus Becker. Não sei se esta carta algum dia chegará às suas mãos, mas preciso tentar. Preciso ao menos tentar dizer o que sinto. Naquela tarde terrível de março, quando fui capturado e estava sangrando até morrer, eu havia me preparado para o fim. Tinha feito as pazes comigo mesmo. O que eu jamais esperava era encontrar misericórdia vinda justamente de quem eu havia sido ensinado a vida inteira a odiar e temer. O Senhor me deu água quando eu tinha sede e achava que morreria de sede. Me tratou com dignidade quando eu não merecia dignidade alguma. Segurou minha mão quando eu estava paralisado de medo e dor. Por causa do Senhor e de sua bondade inexplicável, sobrevivi. Meu braço direito foi amputado no hospital de prisioneiros, mas estou vivo. Mais importante que isso, muito mais importante, minha alma foi salva naquele momento. O Senhor me mostrou que mesmo no meio da guerra mais terrível, mesmo quando tudo é ódio e destruição, a bondade ainda pode existir. A compaixão ainda é possível. Voltarei para minha casa em Heidelberg, um homem completamente diferente daquele que partiu. Ensinarei meus filhos, quando os tiver, sobre o anjo de farda brasileira que escolheu a compaixão, quando o ódio era infinitamente mais fácil. Obrigado não é uma palavra suficiente, mas é tudo o que tenho para oferecer. Que Deus o abençoe e o proteja sempre, onde quer que a vida o leve. Klaus Becker, ex-soldado, futuro pai, eternamente grato. Quando Walter terminou de ler, sua voz estava embargada e havia lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto sujo. Arthur estava completamente imóvel, a carta tremendo violentamente em suas mãos calejadas. Ao redor, outros soldados brasileiros haviam se aproximado silenciosamente e escutado cada palavra. Wilson Tavares limpou os olhos rapidamente com as costas da mão, tentando disfarçar. O capitão Brandão colocou a mão pesada no ombro de Arthur e não disse absolutamente nada, porque simplesmente não havia palavras adequadas para aquele momento. Mas não foi apenas Klaus Becker. Nos dias seguintes, mais 2 cartas chegaram através dos mesmos canais da Cruz Vermelha. Cada uma delas um testemunho impossível de acreditar. Uma era de Friedrich Müller,
o jovem soldado de apenas 19 anos com rosto de criança, que escreveu com uma sinceridade comovente sobre como a gentileza inesperada de Arthur o havia feito questionar absolutamente tudo que havia aprendido sobre inimigos, sobre guerra, sobre o que significava ser humano. Friedrich havia sobrevivido aos ferimentos e estava finalmente voltando para sua família em Munique. A terceira carta era de Otto Schneider, um dos outros prisioneiros daquele dia, que contou algo surpreendente. Entre os ex-combatentes alemães que haviam sido capturados e tratados pelos brasileiros, havia um apelido que circulava com respeito e até reverência. Os anjos de farda chamavam os soldados brasileiros, os anjos improváveis vindos do outro lado do mundo. Arthur simplesmente não conseguia processar, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele havia apenas feito o que parecia certo naquele momento terrível, o que sua mãe o ensinara desde muito pequeno lá nos campos do Rio Grande do Sul. Nunca, jamais, virar as costas para quem precisa de ajuda, não importa quem seja. Mas para aqueles homens alemães, para aqueles inimigos feridos e abandonados, aquele único ato de compaixão havia significado absolutamente tudo. Havia restaurado neles a fé na humanidade justamente quando tudo ao redor era apenas destruição, morte e desespero. Walter abraçou o amigo com força, ignorando a dor nos próprios ferimentos. E pela primeira vez, desde que haviam desembarcado na Itália meses atrás, os dois choraram juntos não de dor, não de medo ou trauma, mas de algo diferente, algo parecido com redenção e esperança. "Tu vê, tchê", disse Walter, a voz completamente rouca de emoção. "A gente pode ser obrigado a carregar uma arma, pode ser jogado no inferno da guerra, mas não precisa perder a alma no processo. Tu provou isso, provou que é possível." Agosto de 1945. O navio que trazia os pracinhas de volta ao Brasil cortava o Atlântico sob sol radiante. Arthur estava no convés, ao lado de Walter, Wilson e outros companheiros. O litoral brasileiro aparecia no horizonte e gritos de alegria ecoavam por toda a embarcação. Homens choravam, riam, abraçavam-se. Estavam voltando para casa. Muitos carregavam cicatrizes visíveis, outros carregavam feridas que ninguém podia ver, mas todos voltavam transformados, marcados para sempre por aquilo que viram e pelo que foram obrigados a fazer. Porto Alegre os recebeu como heróis. Havia multidões nas ruas, bandeiras tremulando ao vento, músicas tocadas pelas bandas militares. Dona Carmen desmaiou quando viu o filho descer do caminhão militar. E seu Valdemar o abraçou tão forte que Arthur mal conseguia respirar. A mãe repetia o nome dele entre lágrimas, tocando seu rosto como se precisasse confirmar que ele era real, que não era mais um dos sonhos desesperados que ela tivera durante aqueles anos intermináveis. Nos dias seguintes, a vida lentamente tentava voltar ao normal. Arthur retornou ao trabalho na firma de transportes, acordava cedo, cumpria suas funções, voltava para casa. Mas era outro homem. As noites eram difíceis, os sonhos ainda o levavam de volta às trincheiras, ao cheiro de pólvora e sangue, aos gritos em idiomas diferentes, mas com o mesmo tom de pavor. Ele acordava suando, o coração disparado, e Dona Carmen aprendia a deixar uma luz acesa no corredor, a fazer chá de camomila sem perguntar nada. Mas ele tinha algo que muitos companheiros não tinham: a certeza de que havia mantido sua humanidade intacta. Quando olhava no espelho, reconhecia o homem que via. Walter voltou para Nova Hamburgo, mas os dois permaneceram amigos inseparáveis. Se encontravam todo mês, bebiam cerveja no bar do seu Oliveira, falavam sobre futebol, sobre a reconstrução da Europa, sobre as mulheres bonitas que passavam pela rua. Raramente falavam sobre a guerra diretamente, mas bastava um silêncio mais longo, um olhar que se perdia no vazio, para que ambos soubessem que o outro estava lá naquele momento.
As cartas dos alemães estavam sempre presentes na vida de Arthur, guardadas como tesouros numa caixa de madeira que seu pai havia feito especialmente para isso. 1947. 2 anos após o fim da guerra, Arthur recebeu um pacote da Alemanha. O coração disparou quando viu o remetente, Klaus Becker. Dentro havia uma fotografia mostrando Klaus ao lado de uma mulher loira de sorriso tímido e 2 meninos pequenos, um de talvez 4 anos e outro de colo. Todos estavam em frente a uma casa modesta, mas bem cuidada. Atrás da foto, escrito em inglês com caligrafia caprichada: "Meus filhos se chamam Hans e Arthur. Adivinha em homenagem a quem dei o segundo nome? Você salvou minha vida naquele dia de neve, mas também salvou a vida deles, porque sem você eu não estaria aqui para ser pai. Você está vivo em nossa família para sempre, com gratidão eterna, Klaus Becker." Arthur guardou a foto na carteira e a carregou pelo resto da vida, mostrando para os filhos anos depois, contando a história sempre que alguém perguntava sobre aquele menino loiro de olhos claros na fotografia desbotada. Nos anos seguintes, mais cartas e pacotes chegaram. Friedrich Müller, que havia se tornado professor de história em uma escola de Hamburgo, escreveu longamente sobre como ensinava seus alunos sobre o soldado brasileiro que escolheu a compaixão em vez do ódio, que viu seres humanos onde outros viam apenas inimigos. Ele contava que usava aquela história como exemplo de que, mesmo nas piores circunstâncias, a bondade é uma escolha que está sempre disponível. Otto Schneider mandou um livro de poesias que ele havia escrito nos anos posteriores à guerra, dedicado aos anjos de farda que mostraram que inimigos podem se tornar irmãos quando a humanidade vence o ódio. Arthur tentou ler os poemas em alemão com a ajuda de um dicionário, emocionando-se mesmo sem entender completamente todas as palavras. A emoção atravessa qualquer idioma. 1968. Arthur, já com cabelos grisalhos e algumas rugas marcando o rosto, trabalhava como supervisor na firma de transportes e era casado com Lúcia, uma professora primária que conhecera num baile em 1948. Eles tinham 3 filhos, Paulo, Mariana e Roberto. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre a guerra, mas sempre filtradas, sempre focadas nos momentos de humanidade e não no horror. Walter, que se tornara comerciante bem-sucedido vendendo tecidos, apareceu um dia na casa de Arthur com uma notícia extraordinária. Através de contatos com a comunidade teuto-brasileira do Rio Grande do Sul, ele havia descoberto que na Alemanha, entre veteranos da Segunda Guerra Mundial, havia uma expressão que ainda era usada décadas depois: anjos de farda. Referia-se especificamente aos soldados brasileiros que, mesmo em meio à brutalidade da guerra, tratavam prisioneiros com dignidade e compaixão. Havia até artigos em jornais alemães mencionando isso, memórias publicadas por veteranos que lembravam com carinho dos brasileiros que os capturaram. Arthur ficou sem palavras, sentado na cadeira de balanço da varanda, a brisa trazendo o cheiro do rio Guaíba. Décadas depois, aquele momento na neve suja da Itália ainda reverberava do outro lado do mundo. "Tu entende o que isso significa, tchê?" disse Walter, emocionado, os olhos marejados. "Tu não mudou só a vida daqueles 3 homens. Tu mudou o jeito que uma geração inteira de alemães vê o Brasil, vê os brasileiros. Eles falam de nós com respeito, com gratidão genuína. Por causa de caras como tu, como nós, que decidimos não perder nossa alma naquela guerra de merda." 1985. Arthur estava aposentado, já avô de 5 netos que enchiam a casa de barulho e alegria nos finais de semana. Sentado na varanda de sua casa no bairro Navegantes, ele lia pela 1000ª vez as cartas dos alemães, os papéis amarelados pelo tempo. Algumas palavras já quase apagadas. Klaus Becker havia falecido 2 anos antes de ataque cardíaco,
Mas seu filho, Arthur Becker, já um homem de 40 anos, escreveu para o Pracinha Brasileiro, contando sobre o funeral, sobre como o pai falou dele até os últimos dias, sobre como a história do Anjo de Farda era contada e recontada na família, passada para os netos que nunca conheceram a guerra, mas aprenderam sobre bondade através dela. Walter, que agora claudicava mais devido ao ferimento antigo que se agravara com a artrose, visitava sempre. Naquela tarde quente de verão, os dois velhos amigos bebiam chimarrão e olhavam o movimento da rua. "Sabes o que eu penso, tchê?", disse Walter depois de um longo silêncio. "Que a guerra testa o pior e o melhor da gente. Coloca tudo na balança, tira todas as máscaras. E tu escolheu o melhor. Mesmo quando era mais fácil, mais seguro escolher o ódio, tu escolheu o amor. Isso é um legado que nenhuma medalha pode representar, que nenhum historiador pode registrar completamente." Arthur olhou para o céu de Porto Alegre, as nuvens brancas flutuando preguiçosas sobre a cidade que ele nunca havia deixado depois da guerra. Pensou em Klaus, em Friedrich, em Otto. Pensou em todos os rostos que a guerra havia levado e em todos os que a compaixão havia salvado. Ele não havia mudado o mundo inteiro, mas havia mudado o mundo daqueles homens, e através deles, o mundo de seus filhos e netos. E no fim, talvez fosse exatamente isso que importava. Não as grandes batalhas ou os generais famosos, mas os pequenos atos de bondade que ecoam através das gerações. "A guerra me ensinou muita coisa", disse Arthur baixinho, mais para si mesmo que para Walter, a voz carregada de memórias. "Mas a lição mais importante foi que nossa humanidade é a única coisa que os fuzis não podem matar, que as bombas não podem destruir. Só a gente pode entregar isso, só a gente pode jogar fora. E eu decidi, naquele dia na neve, que nunca ia entregar. Que eles podiam me matar, mas não podiam me transformar num monstro." Arthur Medeiros faleceu em 1992, aos 71 anos, cercado pela família, segurando a mão de Lúcia enquanto o sol entrava pela janela do quarto. Seus últimos dias foram tranquilos, repletos de visitas de filhos, netos, amigos antigos. Em seu funeral havia uma coroa de flores com um cartão escrito em alemão e português, enviada pela família Becker. "Ao anjo de farda que salvou nosso pai e nos ensinou o significado da verdadeira coragem. Você nunca será esquecido." As cartas dos prisioneiros alemães, junto com as fotos e outros documentos, foram doadas ao Museu da FEB em Resende, onde ainda hoje contam a história de como a bondade pode vencer até mesmo na guerra, e de como um pracinha gaúcho se tornou lenda entre homens que um dia foram inimigos e terminaram irmãos. A história de Arthur virou tema de palestras, de trabalhos escolares, de conversas entre veteranos. Não pelos tiros que deu ou pelas batalhas que venceu, mas pelo momento em que escolheu ver o humano por trás do uniforme inimigo. Se essa história de compaixão em meio ao caos tocou seu coração, deixe aqui embaixo, nos comentários de onde você está assistindo e honrando o legado desses heróis que escolheram a humanidade quando o mundo inteiro pedia ódio.